Saudações a todos, a todas. Estamos ouvindo as trombetas do Apocalipse. Já ouvimos 6 trombetas. A quinta e a sexta, como um exército que avança e vai matando uma parte da humanidade. Punição daquela parte que não está marcada com o selo do Cordeiro. Mas, conclui o capítulo 9, apesar de tudo isso, os que não foram mortos e que também mereciam de alguma forma uma punição, eles não se converteram. Não se converteram nem do ponto de vista puramente religioso, nem do ponto de vista puramente social, humano, socioeconômico, político. Continuaram nas suas idolatrias e continuaram, como diz aqui, com os seus homicídios, com as magias, com a prostituição, com os roubos. As injustiças sociais continuaram graçando sobre o universo. O que parece dizer que toda aquela punição, entre aspas, não produziu o efeito desejado. Produziu o efeito no sentido de que os que foram punidos receberam sua paga. Não produziu o efeito de advertência para aqueles que continuaram vivos. Seria o momento de dizer, vamos nos converter, vamos mudar. Não, continuaram com as suas maldades. Então a maldade continua sobre a terra, do injusto sobre o justo. Antes da 7ª trombeta, há um parênteses no capítulo 10, capítulo 11, e neste parênteses, que é a visão que continua, não é? O vidente vê um outro anjo, o anjo poderoso que desce do céu. Ele está vestido com uma nuvem e sobre sua cabeça estava o arco-íris. Então, uma visão bonita de um anjo poderoso que desce do céu. Seu rosto é como o sol, as pernas colunas de fogo. Na mão segura um livrinho aberto. Aqui temos então mais um pequeno livro. Este livro é pequeno e já vem aberto. Pousou o pé direito sobre o mar. Geograficamente estamos nas costas da Turquia. E ali o mar da Grécia. Então ele pousou o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e emitiu um forte grito, como um leão quando ruge. Visão, a imaginação, imageria, as imagens que o autor vai criando para chamar a atenção do leitor, para dizer também de forma velada aquilo que o bom entendedor vai entender. Os romanos não podiam entender tudo, evidentemente. Então ele emite um forte grito, como um leão quando ruge. Ao gritar, 7 trovões ribombaram suas vozes, trovões. Quando os 7 trovões ribombaram, eu, o autor, estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia: guarda em segredo o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Guarda em segredo, o vidente ouve o som dos trovões, que dizem alguma coisa. Ele estava escrevendo, diz, guarda em segredo e não o escreva. Há uma nota aqui na Bíblia que diz que os trovões são a voz de Deus e guardar em segredo porque o tempo do cumprimento ainda não chegou. O que foi que os trovões disseram? O autor não disse e guardou em segredo. Então, não sabemos. Não adianta ficar conjecturando, inventando,
imaginando, aqui está, guarda esse segredo. O dia que você se encontrar com São João, pergunte a ele o que foi que os trovões disseram. Mas as cenas continuam. O anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos, que criou o céu e tudo que existe, a terra e tudo que existe, o mar e tudo que nele existe. Já não haverá mais tempo. O tempo se cumpre, já não haverá mais tempo. O anúncio de Jesus também, o tempo se cumpriu. Já não haverá mais tempo. Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme anunciou a seus servos e profetas. A iminência do fim, que aqui é anunciada por este anjo. A voz do céu que eu tinha ouvido tornou então a falar-me: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. E ele então me disse: toma-o e devora-o. Não é a primeira vez na Bíblia que alguém deve engolir um texto. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como o mel. Quando o engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. Porque a mensagem a ser transmitida era amarga. As palavras podiam ser até claras e bonitas. Disseram-me então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. É o vidente que está recebendo na visão orientações. Então ele tem agora uma nova mensagem que está com ele, dentro dele, que tem algo de amargo no seu conteúdo e que deve ser anunciada, que deve ser lançada diante da humanidade inteira para que saibam aquilo que está para acontecer. E também, evidentemente, tudo isso é para ilustrar a inteligência e a vontade dos justos, daqueles que seguem o Cordeiro, daqueles que são os discípulos e que estão, eles, neste momento, sofrendo a amargura das perseguições. A gente só imagina também o que foi o sofrimento daqueles que foram perseguidos e dos mártires. E mesmo hoje ainda, quando fora do martírio cristão e do martírio judaico, ou martírio religioso, quando ouvimos descrições daqueles que foram deportados, daqueles que ficaram presos em campos de extermínio, nos gulags da Sibéria, descrições terríveis que a gente não é capaz de imaginar o que significou de dor humana tudo aquilo que as pessoas sofreram. Então os mártires estavam naquele momento passando por esse sofrimento. E a visão, uma visão de vingança divina, é os opressores vão receber a sua paga no devido tempo. Mas parece que os que restam não se convertem rapidamente. Então, temos na continuação deste parênteses, não é? O vidente tem uma visão muito bonita no capítulo 11, antes que soe a última trombeta, ele vai ter uma visão que a interpretação diz é o martírio de Pedro e Paulo. Podemos ver claramente no texto assim como ele é apresentado. Porque se estamos no período entre Nero e Diocleciano, depois de 64, um período forte de perseguição e de martírio dos cristãos, é neste rol de cristãos que é levado para a morte que
vai também Pedro e vai também Paulo. Eles são martirizados juntos com os outros. E aí se dá o destaque da cruz invertida e da espada que matam os dois. Estamos neste período. Então, o vidente, no capítulo 11, parece nos contar, e a gente lendo o texto tem esta visão, o martírio e o êxodo destes santos mártires, fundamentos da Igreja de Roma, que vão para a glória celeste.